Eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa para a Prova Brasil. Nós vamos nos preparar para as questões dos testes de linguagens. Estudar os descritores de língua portuguesa contribui ainda mais para aprimorar a capacidade de leitura, interpretação de texto e fixação de mensagem. Fique atento e nos acompanhe para lembrar de tudo na hora de fazer a prova. Bons estudos e ótima prova! Nós vamos falar agora sobre o descritor 15. Descritor 15. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Temos que repetir, porque ele é grande, mas vocês vão ver que é tranquilo. Vamos lá. Descritor 15. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Vamos por passos que nós vamos conseguir. Então, reconhecer. O que é reconhecer? É identificar, é distinguir, é diferenciar, discernir. Então, reconhecer é quando eu bati o olho, eu consegui diferenciar lá. O que eu vou ter que diferenciar? As diferentes formas de tratar com uma informação, de lidar com uma informação. Por quê? Porque um texto, ele trata com uma informação de um jeito, outro texto, às vezes, trata com a mesma informação de outro jeito. Então, nós vamos ter que fazer a diferenciação entre os dois aí, como que eles estão tratando da informação. E nós vamos, além disso, comparar. O que é comparar? A ação de analisar o que se difere ou se assemelha de texto. Então, o que é comparar? É você ver, isso aqui é igual, isso aqui é diferente. Então, está fazendo uma comparação para ver o que tem de igual, o que tem de diferente. E o que vai comparar o quê? Os textos que tratam do mesmo tema. O que é tema? Um assunto, matéria. Em função, em razão das condições, das situações, das circunstâncias em que esse texto foi produzido e daquelas será recebido. Então, clareando, mas ainda vamos clarear mais. Então, descritor 15. Reconhecer as diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas será recebido. Como assim? Descritor 15. Reconhecer, diferenciar lá, saber identificar as diferentes formas de tratar com informação, como que os textos estão lidando com uma informação, na comparação, analisando o que eles têm de diferente ou de igual, os textos que tratam do mesmo assunto, da mesma matéria, mas essa comparação em função de quê? Das condições, da situação, da circunstância em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Nós vamos nos perguntar, na verdade, o quê? Nós vamos perguntar em que esses textos são semelhantes ou são diferentes. Porque, apesar de muitas vezes tratar de uma mesma informação, eles tratam da informação de forma diferente. Por quê? Porque, às vezes, eles foram produzidos em contextos diferentes, eles se destinam a pessoas diferentes. Então, às vezes, a informação é a mesma, mas a forma de produção, a forma de lidar com aquela informação é diferente. Então, por isso que às vezes vai ter que reconhecer o que está de diferente, o que está de igual. Então, nós vamos, nesse descritor, nós vamos nos perguntar em que esses textos são semelhantes ou diferentes. Nós vamos falar agora sobre o descritor 10. Descritor 10. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Descritor 10. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Vamos lá. Identificar o quê? Ter a capacidade de reconhecer. Eu vou conseguir reconhecer o quê? As marcas linguísticas. O que são as marcas linguísticas? São os sinais da língua que evidenciam. O que evidenciam? Elas destacam. Destacam quem? O locutor e o interlocutor. Quem são essas pessoas? Locutor e interlocutor. Essas pessoas são os participantes da comunicação. A pessoa que fala, a gente chama de locutor.
E a pessoa que está lá conversando com a outra pessoa, a gente chama de interlocutor. Então, nesse descritor 10, nós vamos ter que ser capazes de distinguir os sinais, as marcas linguísticas que estão destacando, que estão evidenciando os participantes da comunicação. Nós vamos ter que identificar lá quem é que está naquela conversa. Descritor 10. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam um locutor e um interlocutor de um texto. Descritor 10. Identificar, distinguir as marcas linguísticas, os sinais da língua que evidenciam, que destacam o locutor e o interlocutor, que são os participantes da comunicação, da conversa, dentro de um texto. Vamos lá. Descritor 10. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Nesse descritor, nós vamos tentar trabalhar a capacidade de identificar os interlocutores do texto. Então, nós vamos nos perguntar, como que eu vou identificar os interlocutores nesse texto? Quem são os interlocutores? As pessoas que estão falando lá naquele texto. Esse descritor 10, trata de identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor em um texto. Então, nós vamos procurar lá os participantes do texto para a gente entender como eles estão se posicionando, se há falas ou não deles ali no texto. Descritor 13. Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Descritor 13. Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. O que é identificar? É distinguir, ter a capacidade de reconhecer. Reconhecer o quê? Os efeitos, os resultados, as consequências. Quais consequências? Da ironia ou do humor nos textos. O que é ironia? Ironia é quando a gente diz uma coisa querendo dizer o oposto. Por exemplo, quando alguém fala assim, e aí, tudo bem? Aí você fala, ótimo. Olha minha cara. Eu tô bem? Eu usei a palavra ótimo. Mas eu quis dizer que eu tô ótima? Não, eu quis dizer exatamente o contrário. Eu não tô bem, mas eu usei a palavra ótimo querendo dizer o contrário. Então, ou quando alguém fala assim, e aí, gostou da comida? Uma delícia. A pessoa gostou da comida? Não. Ela usou uma palavra positiva, que traz uma carga positiva, mas querendo dizer completamente o oposto, que não estava bom, não. Então, ironia é esse efeito. Quando eu digo uma coisa, mas o significado é o oposto daquilo que eu estou dizendo. E humor? Humor é algo engraçado, divertido, cômico. Então, a gente vai tentar, nesse descritor 13 aí, identificar, ter a capacidade de reconhecer as consequências, os resultados de usar a ironia, que é dizer o oposto do que quer expressar, ou o humor, as coisas divertidas, engraçadas, em textos variados. Então, é isso aí que nós vamos trabalhar com esse descritor 13. Identificar, distinguir, ter a capacidade de reconhecer os efeitos, os resultados, as consequências da ironia, quer dizer o oposto, quer expressar, humor, algo engraçado, divertido, em textos variados, textos diversos, textos múltiplos. Descritor 13, identificar os efeitos de ironia ou humor em textos variados. Então, quando eu for analisar questões, pensando nesse descritor, eu vou olhar para as questões e falar assim, mas qual é a intenção dessa brincadeirinha aqui? Tem uma brincadeirinha aqui, tem uma surpresinha aqui, eu vou perceber que aquilo ali não está à toa, tem uma intenção. E eu vou buscar identificar a intenção naquela brincadeirinha lá. Vamos ver agora o descritor 14. Descritor 14. Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Descritor 14. Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Vamos lá. O que é identificar? É distinguir, ter a capacidade de reconhecer. Reconhecer o quê? O efeito, o resultado, a consequência de quê? Do sentido. De sentido. O que é sentido? É o significado, a definição decorrente, que é resultante do uso de quê? Da pontuação
e outras notações. O que é a pontuação lá no texto? São marcas e sinais que a gente usa no texto. A gente usa letras, né? E usa os outros sinais, são a pontuação e outros sinais. Então, para que a gente usa isso aí? Como que isso altera o sentido do texto? Esse descritor está trabalhando isso. Descritor 14. Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Quando eu encontrar pontuação, uma marca no texto, o que eu vou perguntar? Eu vou perguntar o que essa pontuação, essa marca está provocando no texto. Porque ninguém vai colocar lá uma pontuação, uma marca à toa, sem propósito. Sempre vai ter uma intenção. Então, esse descritor é para a gente abrir os nossos olhos e prestar atenção da importância dessas marcações, da pontuação no texto. Porque às vezes a gente passa pelas pontuações lá, nem presta atenção como elas são importantes. Ou às vezes a gente nem usa, né? Já viu as pessoas que conversam com a gente e falam, beleza? Você não sabe se a pessoa está falando se ela está beleza ou se ela está perguntando se você está beleza. Só colocar uma interrogação, você vai entender. Ah, a pessoa está querendo saber como eu estou. Então, a pontuação ela é importante para nos ajudar a entender melhor o sentido do texto. Então, o descritor 14, identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações, nós vamos perguntar assim, o que essa pontuação aqui provoca no texto? Então, é super importante a gente ficar atento nesse descritor 14. Descritor 14, identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Porque sempre a gente vai se perguntar assim, o que essa pontuação marca, provoca nesse texto? E vamos também ficar mais atentos na hora da gente produzir os nossos textos, porque às vezes a gente não presta atenção que uma interrogação vai fazer uma diferença. Às vezes a gente não presta atenção que uma exclamação, 2 pontos. Então, esse descritor 14, ele é super importante para isso, para a gente lembrar que a pontuação, as marcas nos textos, elas não estão ali à toa, elas estão ali com uma intenção. E a gente procurar também colocar essa intenção nos nossos textos, quando nós formos produzir. Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais!